Remo com time nível alto, meu irmão, encaminhou mais 4 contratações bombásticas para essa temporada. O Atlético Paranaense quer de volta o Kaká, zagueiro que estava no Corinthians. Vitória apresentando 2 novos reforços. E a novela Hulk, Atlético Mineiro e Fluminense continua, já não aguento mais. Vamos ver as atualizações do mercado agora, então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos, eu sou o Diogo Cunha, seja bem-vindo ao Torcedorismo e voltamos com o mercado da bola. A gente vai atualizar tudo certinho, o Remo aí encaminhando 4 contratações, prometendo um time de peso para a Série A 2026, o Vitória apresentando 2 reforços, o Santos vendeu uma joia por quase 100 milhões de reais, Atlético Paranaense querendo o Kaká de volta, mas vamos começar, cara, com Atlético Mineiro, Fluminense e Hulk. Antes de mais nada, você se inscreve aqui no canal, tá? Todo dia a gente tá atualizando as principais contratações. O Campeonato Brasileiro já começa vai ser dia 28, né? Então, hoje é dia 12. Então, meu irmão, já são 2 semanas aí pro Campeonato Brasileiro começar e os principais times estão se reforçando aí, né? Então, vamos começar por essa novela, né? Cara, hoje diversas notícias pipocaram, talvez enquanto esteja gravando esse vídeo, novas notícias podem surgir, inclusive sobre esse assunto. No final do vídeo eu vou apurar aqui junto com vocês para ver se tem alguma nova notícia ou não. Mas a princípio, a primeira notícia que saiu, né, uma das primeiras foi essa aqui. Atlético Mineiro e Fluminense desenham acordo para a transferência de Hulk. Veja os termos. Essa aqui, o Atlético Mineiro cedeu. Para quem não sabe, o Hulk deu aí uma notícia, né, deu uma entrevista. Entrevista não, né? Ele foi abordado pelos torcedores na porta do CT e ele falou que tava tudo errado, que as pessoas iam saber tudo na hora certa e que blá, blá, blá. E aí aquilo lá caiu como mais uma bomba no clube do Atlético Mineiro, e o Atlético Mineiro resolveu negociar o Hulk e ceder à vontade de jogador, que é meter o pé. A verdade é essa, né? E o Atlético Mineiro também quer que ele saia porque o custo do Hulk é alto. E aí o Atlético Mineiro cedeu, mas fez 3 exigências ao Fluminense, tá? Então vamos às exigências, matéria de Joana de Assis. A Joana de Assis, inclusive, tá sabendo tudo por essa negociação, né? Ela tá lá, meu irmão, nessa negociação. Ela disse o seguinte, as 3 exigências do Galo. Uma é bizarra, pra mim já é grotesca, que Hulk não jogue contra o Atlético Mineiro no ano de 2026. Isso aqui já é grotesco, porque, cara, o Hulk não vai ser emprestado ao Fluminense. Ele vai rescindir contrato com o Atlético e vai assinar com o Fluminense. Como que ele não pode jogar contra o Atlético em 2026? Imagina se Atlético e Fluminense fazem a final da Copa do Brasil, o Hulk é o principal atacante do Fluminense e não pode enfrentar o Atlético. Beleza, já é uma exigência bizonha e grotesca, mas beleza, independentemente do campeonato que as equipes se encontrem. Grotesca essa primeira, mas beleza. A segunda pedida do Atlético é que haja um jogo de despedida quando o Hulk for se aposentar, que seja na Arena MRV e com o atacante usando a camisa do Galo. Isso daí, meu irmão. Encerrou a carreira, vai lá e faz um jogo. Isso aqui não tem problema nenhum. Isso aqui é ok, normal. O terceiro e mais complexo, segundo a Joana de Assis, seria a participação do Atlético Mineiro em negociações envolvendo jovens jogadores da base do Fluminense. Então, meu camarada, a gente não sabe... A Joana de Assis meio que escreveu, né, isso, ficou muito amplo, né? A gente não sabe se é um jogador específico, se são 2 jogadores em específico que o Galo gostaria de ter esse percentual, ou se todos os jogadores da base. Ficou muito amplo, né? Pode ser 1, pode ser 10, pode ser 20, podem ser todos. Então ficou muito amplo. Beleza, logo depois, né, a apuração aqui dessa vez da Jéssica Maldonado e do Marcelo Neves que é setorista do Fluminense. Aí vem a notícia do Fluminense, né? A Joana de Assis me parece ter um contato lá do Atlético Mineiro, né? Tá vendo? Ela sempre assina essas matérias que vêm com o lado do Atlético Mineiro ou com o lado do Hulk. Ela tem fontes no lado do Atlético Mineiro. Marcelo Neves e a Jéssica Maldonado vieram com uma fonte do Fluminense aqui. Fluminense recusa envolver percentual de atletas em pedida do Atlético. Então o Fluminense aceitou as 2 primeiras pedidas que eu falei pra você, que ele não joga... É bizarro aceitar isso, mas beleza. Aceitou que o Hulk não jogasse contra o Atlético nessa temporada e aceitou que o Hulk pudesse fazer um jogo de despedida quando fosse se aposentar. Isso nem caberia ao Fluminense, né? Mas tudo bem. Mas o terceiro e o mais complexo, que seria a participação do Atlético em jogadores da base do Fluminense, isso foi negado, tá? O Fluminense não concordou com essa pedida e as negociações seguem. Nesse momento as negociações estão travadas, estão bem próximas de serem concluídas, mas esse fator aqui, né,
foi recusado pelo Fluminense, tá? Então talvez o Fluminense ofereça uma compensação financeira ao Galo, levar um jogador por empréstimo, que seja da base, que não seja, enfim. Alguma composição os clubes vão fazer, porque já tá muito escancarado que o Atlético quer que o Hulk saia, o Hulk quer sair, o Fluminense quer o Hulk, mas essa novela segue. Meu irmão, você acha que o Hulk vale a pena essa novela? Comenta aqui embaixo se você acha que o Hulk ainda vale esse esforço todo. Outra novela que dessa vez terminou foi que o Fluminense desistiu da contratação do Savarino. O Fluminense desistiu para não ficar tão feio, né? Porque a verdade é que o Savarino não quis sair do Botafogo. O atleta demorou a responder ao Fluminense, não estava com vontade, estava com receio de sair para um rival, né? Ele que é adorado pela torcida do Botafogo, teve mosaico ali, bandeira que é estendida ali, que a torcida do Botafogo homenageou o Savarino, e ele cara, que homem esse cara é, tá? O cara foi escurraçado do Botafogo pelo próprio Botafogo. O Botafogo botou o Savarino no mercado, empurrou ele para tudo quanto é clube, e ele não quis sair do Botafogo. Esse cara merece aí muito mais respeito. Ele já tem muito respeito da torcida do Botafogo, mas merece mais ainda. Isso aqui sim é um cara que respeita o seu clube e pode ser considerado ídolo. O Savarino não quis ir ao Fluminense. O Fluminense ficou de mãos abanando nessa negociação aqui. Vergonhoso, tá? Vergonhoso que o Fluminense passou nessa contratação, nessa negociação. Ficou muitas semanas negociando e passivamente esperando, e perdeu tempo no mercado e ficou com o não de Savarino, tá? Agora, pulando agora pro Remo, meu camarada. Remo é aqui, ó, notícia do DOL, tá? Para você. Remo encaminha anúncio de mais 4 contratações para o ano de 2026. E agora eleva o nível dos caras que vão ser anunciados, tá? Volante Pico, né? A gente sabe que do futebol argentino. Zé Wellison. Então, esses dois volantes que sobem muito o nível do elenco do Remo. O meia Praxedes, tá? Ex-Vasco, ex-Internacional. Praxedes, que é um cara de muita habilidade, né? De muita boa... Tem uma técnica muito boa, mas conviveu com muitos problemas de disciplina, né? Problemas disciplinares nessa temporada, né? Ao longo da carreira, na verdade, o Praxedes, né? Mas a parte técnica do Praxedes nunca foi discutida. E o atacante Monte. Então, o fortalecimento do elenco do Remo é o alvo. Então, vamos à situação de cada um deles, tá? Pico, o nome mais próximo de ser oficializado é o volante argentino Leonel Pico, de 27 anos, jogador que pertence ao Platense, tem contrato até o fim de 2028 e chega ao Baianão por meio da compra definitiva dos seus direitos econômicos. Então o Remo vai investir na compra de Leonel Pico, de 27 anos. Você sabe que eu aqui no canal sempre costumo falar assim, cara, esse tipo de contratação de jogadores que estão em outras ligas e nunca disputaram o Campeonato Brasileiro, e você vai desembolsar grana. Cara, o scout tem que ter muita certeza que esse atleta aqui... Certeza numa contratação nunca se tem. Mas eu não costumo gostar desse tipo de contratação, tá? Falar pra você que eu não conheço o Pico, então não posso falar aqui que ele é um mau jogador, que o Remo tá errando na contratação. Não é isso que eu tô dizendo. O que eu tô falando, cara, é que o perfil do jogador, um atleta que nunca jogou no futebol brasileiro, um atleta já maduro, né, caminhando ali, 27 anos, tá no auge físico, mas é um cara já maduro, sem experiência no futebol brasileiro, que a gente sabe que aqui é uma loucura o futebol brasileiro, né, a intensidade é maior do que na Argentina. Ele jogava num futebol de um time pequeno da Argentina, vai mudar de áreas, vai para um time de massa aqui no Brasil. Então essa é uma contratação que, dependendo do valor, tá? Eu tô falando isso porque o Remo tá pagando pelos direitos econômicos do Pico, tá? Do Leonel Pico. Dependendo do valor pago, não é uma contratação que eu gosto, tá? Ele fez 30 partidas nessa última temporada, não fez nenhum gol, nenhuma assistência. O cara é volante, o cara é marcador. Se destacou por isso, forte marcação, intensidade física e poder de recuperação de bola. Então traz um primeiro volante aí, argentino, para reforçar o elenco. Cara, eu vejo o Pico mais como uma aposta, tá? Então, assim, esse valor que o Remo tá desembolsando, a gente tem que descobrir qual é. O Monte, né? Outro reforço internacional, centroavante, Rafael Monte, tá? Tava no Vinotinto Futebol Clube do Equador. Mesma coisa do Monte, cara. Atleta que nunca jogou aqui no Brasil. Mas na atual edição da Série A equatoriana, ele fez 14 partidas. Olha esses números do cara, mano. 14 partidas... 10 jogos como titular, tá? Dessas 14 partidas. E fez 9 gols e 2 assistências. Em 10 jogos como titular, o cara meteu 9 gols e 2 assistências. Em 10 jogos como titular, ele participou de 11 gols.
tá? Esse time dele, né, o Vino Tinto, ocupa a 8ª colocação no campeonato equatoriano e o Remo acaba de encaminhar a contratação do Monte. Então assim, cara, ele vai meter tanto gol aqui na Série A? Provavelmente não. O nível aumenta e muito. Mas também a gente tem que aqui pensar que ele estava num time pequeno do Equador e se destacou, metendo muito gol ali no campeonato equatoriano. Mas para mim é mais uma aposta do Remo. E cara, eu não gosto quando se volta muito assim pro mercado sul-americano, tá? Não gosto dessas contratações. Continuo vendo tanto o Monte quanto o Pico como 2 reforços ali na prateleira de apostas. Agora, Praxedes, tá? Esse aqui é um reforço bom. Isso aqui é um reforço que eleva muito o nível. Jogador que pertence ao Bragantino, tem passagens por Atlético Paranaense recente, também pelo Internacional, pelo Vasco, é base do Fluminense. Ele saiu muito cedo do Fluminense, né? Ele, com 16 anos, ele foi chutado do Fluminense, porque ele comemorou um título do Flamengo dentro do vestiário. Né? Ele é flamenguista, o Praxedes, né? E ele fez isso dentro do vestiário do Fluminense. O Fluminense cortou laços com ele e negociou ele para o Internacional. Mas ele é formado em Xerém, completou a formação no Internacional. Então, Praxedes, cara, sempre teve um destaque técnico muito grande ao longo da carreira. A passagem dele pelo Vasco não foi boa, né? Começou muitos altos e baixos, né, no Vasco, tanto quanto no Inter. Na última temporada no Bragantino ele era reserva, mas jogou a reta final como titular. Melhorou bastante na reta final do ano passado. E o Praxedes é um reforço técnico muito grande, né? Ele eleva muito o nível técnico. A gente ainda não sabe se é em definitivo. O Bragantino comprou o Praxedes ou se ele será emprestado ao Remo. Isso que não é notícia, é uma percepção minha. Acredito que ele vá por empréstimo, tá? Junto ao Bragantino para disputar essa Série A pelo Remo. E Zé Wellison, esse aqui eleva também bastante a maturidade ali do elenco do Remo, tá? Então, fechando essa lista, Zé Wellison, que estava no Fortaleza desde 2022, possui contrato até o final dessa temporada com o Lion, mas já foi aí ventilado no Atlético Paranaense, no Curitiba, e parece que o Remo chegou para fechar a contratação de Zé Wellison, que teve alguns destaques ali na temporada 2022, 2023, ele perdeu um pouco de espaço em 24 e 25 com a camisa do Fortaleza, mas sempre foi um cara muito requisitado no mercado. O Fluminense chegou a ter interesse no Zé Wellison, ele também na temporada entre a temporada 24 e 25, então o Zé Wellison reforça bastante. Esses 2 reforços aqui, Praxedes e Zé Wellison, jogadores já rodados, já experientes, já demonstraram resultado em Série A. Esses 2 elevam bastante o nível do elenco do Remo e do time titular também. Esses aqui mudam de patamar o clube do Remo para a Série A. O Monte e o Pico, como eu falei, cara, pode ser que eles sejam grandes contratações, mas isso a gente só vai descobrir depois que eles jogarem. E ninguém tem bola de cristal aqui. Antes deles jogarem, não gosto do perfil das contratações. Sobre os jogadores, eu não posso falar muito. Tô sendo sincero com você. Não conheço tão a fundo aí os jogadores dentro de campo. Não gosto do perfil das contratações, tá? Apostas, nunca jogaram futebol brasileiro. Depende muito dos valores. Se forem baratinhos, vai ter pouco custo com salário, vai ter baixo custo na contratação, na transferência, né, dos direitos econômicos. Se for um baixo custo, a aposta pode até valer, né? Se o scout fez o seu trabalho bem e tal. Mas se for um custo alto, pô, cara, não gosto dessas contratações. Comenta aqui embaixo, você torcedor do Remo, se você tá animado. O fato é que são 4 novos reforços que mudam o Remo de patamar. No Atlético Paranaense, zagueiro Kaká pode estar de volta ao Furacão, tá? O Corinthians, que detém aí os direitos econômicos do Kaká, ele perdeu muito espaço, né, no elenco do Corinthians, e o Atlético abriu negociações de acordo aqui com o portal Tretes. Ele foi negociado com o Clube Paulista em 2024, após a diretoria rubro-negra optar por não exercer a cláusula de compra ao término do empréstimo, tá? Então, essa informação foi divulgada pela Rádio Transamérica, confirmada pela Tretes. Durante sua primeira passagem no Atlético, o Kaká atuou por empréstimo e o Furacão não quis pagar 18 milhões de reais para comprar ele do Corinthians, né? E aí ele acabou acertando a sua permanência no Corinthians. Na verdade, ele pertencia ao Ceará, ele estava emprestado ao Atlético Paranaense pelo Ceará, e aí o Atlético não quis comprar ele do Ceará e o Kaká acabou sendo vendido para o Corinthians, tá? Então o Corinthians comprou o Kaká depois que ele jogou no Furacão. Ele tem contrato com o Corinthians até 2028, perdeu espaço no Corinthians e
a tendência é que depois da chegada do Gabriel Paulista, ele perca ainda mais espaço no Corinthians, e a diretoria do Atlético está trabalhando para anunciar ao fim desta semana a contratação do Kaká. Se não for o Kaká, outro zagueiro será anunciado ao fim dessa semana. É o plano da diretoria do Atlético. Gosto muito do Kaká, tá? Um zagueiro alto, boa saída de bola, o cara vai muito bem na bola aérea, tanto ofensiva quanto defensiva. O torcedor do Furacão conhece até melhor do que eu, mas eu gosto bastante dessa contratação. Acho que eleva o nível do elenco do Atlético para a zaga, que já tem uma zaga boa, né? E agora, para falar de Santos, meu camarada, vendeu o Souza ao Tottenham por 94 milhões de reais ou 15 milhões de euros. Então o Santos, que está precisando de grana, vende mais uma joia de 18 anos aí para o futebol inglês, né? O Souza quis muito ir para o Tottenham, né? Porque o Souza tinha direito a 11 milhões, quase 12 milhões de reais, e ele abriu mão, deixou com o Santos para que o Santos liberasse ele. Então, o Souza vai jogar pelo Tottenham, provavelmente ele vai chegar ali no time de jovens, né, do Tottenham no início, para depois ir galgando um espaço no time profissional do Tottenham. Então Souza sai do Santos. O Santos está precisando de dinheiro, meu camarada, justamente porque foi condenado por uma dívida na contratação de João Basso e pode sofrer transfer ban. O Santos tem 45 dias para pagar 16 milhões e meio de reais ao Arouca, time de Portugal, para poder evitar o transfer ban. Então Santos está correndo contra o tempo para conseguir fazer esse pagamento e evitar o transfer ban. Já temos Botafogo e Corinthians com transfer bans ativos. O Santos pode ser mais um se em 45 dias não pagar pela contratação de João Basso, meu camarada. Tenso, hein? No Vitória, cara, 2 reforços foram anunciados, tá? Kaique Gonçalves e Matheus Silva foram apresentados ali num shopping de Salvador e já falaram como jogadores do Vitória, né? Eles falaram o seguinte, ó: um dia especial pra gente. Estamos apresentando atletas com o perfil que desejamos, que queiram aproveitar a passagem para crescer na carreira. Kaique foi meu adversário quando jogou no Ceará. Tentei levar para o Fortaleza, mas não deu. Isso aqui é o técnico falando, né? E o Mateuzinho também é um atleta que já tentei contratar. Atletas que eu tenho certeza que vão dar alegria ao Vitória, com perfil competitivo, guerreiro, feliz com a vinda de vocês. Disse o Papelim, não foi o técnico não, foi o Papelim, não foi o Jair Ventura não, foi o Sérgio Papelim, né, o novo diretor de futebol ali do Vitória, já apresentando as suas primeiras contratações, o Papelim apresentando Matheus e Kaique Gonçalves, cara. Kaique, 30 anos, né, disputou pelo Juventude a última temporada aí, falou o seguinte: minha relação com o Jair Ventura é muito boa. Trabalhei com ele no Juventude, me deu confiança e apostou no meu trabalho. Quando ele me ligou, não pensei 2 vezes. E foi fácil a negociação, graças a Deus deu tudo certo. Foi bem tranquilo escolher. É uma camisa gigante. Quando você recebe um convite desse, não tem o que falar. Por conhecer o Jair, ficou mais fácil. Matheus, 27 anos, estava no Cuiabá em 2025 e disse: só de estar vestido essa camisa do Vitória é um peso. Clube gigantesco. Para mim é uma honra. Busco representar da melhor forma possível, aproveitar a oportunidade em clube como o Vitória. Oportunidade de ouro para mostrar o meu futebol e fazer grandes partidas. Então, Vitória aí anunciando 2 reforços e desistindo da renovação com o goleirão Thiago Couto, que vai voltar ao Sport, tá? Então, o Vitória desistiu, tá? Tentou um empréstimo, o Sport negou, o Sport está precisando de goleiros, né? Então, a situação se encerrou, tá? O Vitória tinha um impasse com o Sport em relação a Couto e outro jogador, Felipe Machado, que pertence ao time baiano. Então, o Vitória está sem Thiago Couto. E para finalizar o vídeo, meu camarada, fim de uma novela, né? Cruzeiro anunciou a renovação com Caio Jorge, contrato até o fim de 2030. Então, deve ter feito uma boa de uma valorização salarial e o Caio Jorge ficará nesta temporada, pelo menos até o meio da temporada, ele vai ficar ali no Cruzeiro, né? Ele tinha contrato até o fim de 2028, recebeu uma baita de uma valorização salarial agora, aumentou a multa e o tempo de contrato, o Caio Jorge ficará no Cruzeiro. Comenta aqui embaixo qual reforço você quer ver mais no seu time nessa temporada. Se inscreve no canal, é de graça. Deixa a curtida. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu e falou.